Olá, tudo bom? Então, o vídeo de hoje é um vídeo muito especial porque ele traz um assunto que é dúvida recorrente, seja no dia a dia dos empresários, estudantes de contabilidade ou dos contadores. É normal no dia a dia, é comum na verdade, no dia a dia haver alguma confusão entre porte, regime de tributação e natureza jurídica das empresas. Então, nesse vídeo, ao final dele, você vai conseguir distinguir verdadeiramente cada um desses três aspectos e conseguir associá-los entre si. Então, antes de mais nada, eu quero então te convidar a curtir esse vídeo, a se inscrever no canal caso você não seja inscrito. A importância de curtir é para que esse conteúdo possa atingir mais pessoas e assim a gente conseguir compartilhar conhecimento, que esse é o nosso grande objetivo. Tá legal? Então, a partir disso, vamos aqui conversar a respeito da diferença entre porte, tributação e natureza jurídica. Então, quando a gente estiver falando de porte, nós iremos falar de cada um desses quatro aspectos: ME, EPP, empresa de médio porte e empresa de grande porte. Ao falar de tributação nesse vídeo, nós iremos tratar a respeito de Simples Nacional, lucro real e lucro presumido. E por sua vez, ao falar de natureza jurídica, estaremos falando a respeito de empresário individual, EIRELI, empresa limitada e sociedade anônima. Então, quando a gente fala aqui a respeito do primeiro segmento, que é porte, eu preciso te informar e te esclarecer que quando se fala de ME, não se está falando diretamente, de forma própria, sobre tributação, mas sobre tamanho de empresa. Então, quando a gente chama uma empresa de ME, isso significa dizer que ela é uma empresa que fatura até R$360 mil. Quando a gente fala de empresa de pequeno porte, ela é uma empresa que fatura até R$4.800.000. Ao falar de uma empresa de médio porte, ela está entre o intervalo acima de R$4.800.000 até R$3 milhões. Então, essa é a classificação para a empresa de médio porte. Quando a gente fala de grande empresa, nós estamos falando de empresas que têm um faturamento anual acima de R$300 milhões. Então, ao falar de porte, você tem que compreender que nós estamos falando de estrutura da empresa em termos de tamanho. E o tamanho em relação ao faturamento. Então, essas são as quatro classificações. Então, quando a gente fala a respeito de tributação, aí sim, nós estamos falando sobre empresas do Simples Nacional, empresas do lucro presumido e empresas do lucro real. É importante compreender que inicialmente na Constituição Federal do Brasil está previsto que deverá existir um sistema simplificado de tributação para poder beneficiar as pequenas empresas, as empresas no início de atividade, e aí foi instituído então o Simples Nacional, que atualmente ele está regido pela Lei Complementar 123. Então lá existem particularidades, não é o objetivo do vídeo dissecar o Simples Nacional, mas te mostrar que quando se fala de tributação, eu tenho empresa do Simples Nacional, empresa do lucro presumido, empresa do lucro real. Deveria inclusive aqui haver um quarto tipo, que são empresas do lucro arbitrado, mas eu não quis trazer muita complexidade em termos de exceções para esse nosso vídeo. Eu quero falar do cerne da questão que envolve esses três segmentos. Então, quando a gente fala em empresa do Simples Nacional, é uma empresa que ela pode faturar até R$4.800.000. Existe aí algum detalhe a respeito do ICMS, que mais uma vez, repito, não é o nosso objetivo dissecar aqui o Simples, mas te trazer alertas para que você consiga compreender cada um desses segmentos: porte, tributação, natureza jurídica, a diferença entre eles e a associação entre eles. Esse é o nosso grande objetivo aqui nesse vídeo, tá? Então, quando eu falo de empresa do lucro presumido, ela é uma empresa que vai possuir determinadas especificidades e que ela pode ter um faturamento de até 78 milhões, certo? E quando a gente fala de empresa do lucro real, você pode ser lucro real por opção, ou caso você fature acima de 78 milhões, você será obrigado a optar pelo lucro real. Basicamente, a diferença entre o lucro presumido e o lucro real se dá de que, no lucro real, eu tenho que mostrar a minha DRE para o fisco, explicar conta por conta e como eu obtive o lucro da minha empresa. Então, ao você olhar a DRE da empresa, lá na parte final, no lucro, seja um lucro ajustado ou não,
você vai ser tributado com base no resultado verdadeiro que a sua empresa obteve. No lucro presumido, o fisco diz assim, olha, para fins de apuração do imposto de renda da contribuição social, eu não vou te exigir maiores informações, mas nós iremos aqui pactuar entre nós um acordo de que, dependendo da sua atividade, seja ela comércio, indústria ou serviço, você vai poder classificar seu faturamento e estimar um lucro, ou seja, fazer uma presunção de lucro, e a partir desse lucro presumido você vai então calcular imposto de renda e contribuição social. Quando a gente fala sobre Simples Nacional, ele é um regime de tributação simplificado, onde nós temos anexos, então anexo 1, 2, 3, 4, 5 atualmente, onde o anexo 1 se dedica ao comércio, anexo 2 se dedica às empresas industriais, o anexo 3, 4 e 5 ele vai se aplicar às empresas de serviço. Então, o formato do Simples Nacional, a tributação ela vai incidir diretamente sobre o faturamento, uma tabela progressiva. Quanto mais você fatura, mais você então deverá pagar mais imposto, pois a sua alíquota também será majorada paulatinamente, seguindo o direcionamento do aumento do seu faturamento, tá certo? Por fim, quando a gente fala sobre natureza jurídica, nós temos aqui essas 4 naturezas jurídicas, que é o empresário individual, que inclusive é uma forma de natureza jurídica em desuso, pois estende a personalidade da pessoa física para a empresa e a responsabilidade é ilimitada. Independente do que ocorrer lá na empresa, eventuais dívidas deverão afetar o patrimônio da pessoa física também. Pensando nisso, houve então, nos últimos anos, a implementação da EIRELI, que é a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Diferente da primeira, a responsabilidade, eventuais prejuízos, eventuais dívidas da empresa está limitada ao capital social da mesma. Inclusive aqui na EIRELI existe inclusive a necessidade de um capital social mínimo, de 100 salários mínimos vigentes no momento da instituição, no momento do registro dessa empresa com esse tipo de natureza jurídica. No terceiro tipo nós temos a empresa de responsabilidade limitada, onde nós temos basicamente 2 formas: a sociedade limitada unipessoal e a sociedade limitada, puramente sociedade limitada, onde requer que haja no mínimo 2 indivíduos, podendo ser esses indivíduos pessoa física ou pessoa jurídica, certo? Então eu posso ter uma sociedade limitada unipessoal, que é uma sociedade de um único indivíduo, onde esse indivíduo pode ser inclusive uma pessoa jurídica ou uma pessoa física. Uma sociedade limitada pura vai ser uma composição societária de no mínimo 2 pessoas, onde essas 2 pessoas podem ser 2 pessoas físicas, ou uma pessoa física e uma jurídica, 2 pessoas jurídicas e assim por diante. Quando a gente fala de sociedade anônima, é uma composição societária onde há aí uma proteção um pouco maior dos sócios, onde essa sociedade anônima ela pode ser de capital aberto ou de capital fechado. Capital aberto ela está listada em bolsa, e capital fechado os sócios detêm toda a composição societária da empresa, tá joia? E ela obedece obviamente a aspectos específicos da lei das SAs. Pronto. Então, dentro aqui do nosso vídeo, nós temos aqui esse panorama com esses 3 segmentos: porte, tributação e natureza jurídica. E a partir desse momento, eu quero então praticar contigo exemplos para que, de fato, tu consiga distinguir eventuais composições entre porte, tributação e natureza jurídica. Nessa linha, eu quero, por exemplo, trazer aqui uma situação onde eu tenho porte. Eu posso ter uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, tributada pelo Simples, numa forma de natureza jurídica, empresário individual. Eu posso ter essa mesma empresa, seja ME ou EPP, optante do Simples Nacional, na composição de EIRELI, numa composição de limitada, ou mesmo um terceiro exemplo aqui, na verdade um quarto exemplo, eu tenho aqui uma empresa que é ME ou EPP, ela tanto pode ser uma EPP optante do Simples limitada, ela pode ser empresa de pequeno porte,
do lucro presumido, empresário individual, empresa de pequeno porte, lucro presumido, EIRELI, empresa de pequeno porte, lucro presumido, ilimitada. Então, perceba, o que está verde são as possibilidades que eu possuo diante desse regime de tributação, diante dessa composição de natureza jurídica. Então, você pode mesclar optando uma célula de cada coluna e assim nós teremos a empresa com determinado porte, uma determinada tributação, uma determinada natureza jurídica. Então, é comum no dia a dia haver confusão, por exemplo, toda ME é optante do Simples? Não, obrigatoriamente, porque ME se refere a porte e quando a gente fala de optante do Simples se refere à tributação. Nesse exemplo aqui em tela, você pode ver que uma empresa ME, ela pode ser do lucro presumido, uma sociedade limitada unipessoal, certo? Quando eu tenho aqui uma ME, optante do Simples, ele pode ser uma sociedade limitada, que a observação é que empresa do Simples Nacional não pode ter sócio, pessoa jurídica, então já seria uma determinada limitação, mas eventualmente sendo duas pessoas físicas, eu posso sim ter uma empresa, microempresa, Simples Nacional, sociedade limitada. Então temos aqui um outro exemplo, uma empresa de médio porte, que é uma empresa que fatura acima de 4.800.000 e abaixo de 300 milhões de reais. Ela pode ser do Simples? Não. Nesse caso ela não pode, está até aqui o rapazinho aqui no exemplo pensando, porque se a empresa de médio porte, por classificação, definição, ela faturar acima de 4.800.000, isso significa que ela não pode ser do Simples, tendo em vista que a empresa do Simples, ela só fatura até o limite de 4.800.000, ou seja, essa forma de composição aqui é uma forma que não pode ocorrer. Um outro exemplo, eu posso ter uma empresa ME ou EPP optante do Simples? Posso, mas uma vez que essa empresa ME ou EPP optante do Simples deseje ser constituída sobre a forma de sociedade anônima, é possível? Não. Por que não? Lá na Lei Complementar 123, que é a lei que rege o Simples Nacional, ela coloca como algo impeditivo uma empresa do Simples ter a sua existência sob a composição de sociedade anônima, certo? O que é que você pode ter aqui nesse outro exemplo? Eu posso ter uma empresa ME, optante pelo lucro presumido, sociedade anônima, posso ter uma empresa ME, optante pelo lucro presumido, uma sociedade limitada? Posso, porque uma empresa do lucro presumido, ela não coloca nenhuma outra objeção a não ser, nesse caso aqui específico, porque existem outros detalhes, eu tenho que respeitar um faturamento de até 78 milhões. Então eu posso ser o ME do lucro presumido sociedade limitada? Posso sim. Eu posso ser um EPP, lucro presumido sociedade limitada? Também posso. Eu posso ser uma empresa de médio porte, lucro presumido sociedade limitada? Nesse caso você já tem que ter atenção. Por quê? Perceba que o lucro presumido ele possui um limite de 78 milhões de faturamento. Então, uma empresa de médio porte, ela fatura acima de 4.800.000 até 300 milhões de reais. Então, eu posso ser empresa de médio porte, lucro presumido, sociedade limitada, desde que eu respeite esse limite de 78 milhões do lucro presumido. Porque caso eu ultrapasse esse limite de 78 milhões, eu vou ter que ser, então, uma empresa de médio porte, obrigado ao lucro real, sociedade limitada. Por fim, nesse slide, quero te chamar a atenção de que eu posso ser uma ME ou EPP, optante do lucro real e sociedade limitada. Por quê? Lucro real, ele não vai ter impedimento para a empresa optar pelo lucro real enquanto forma de tributação, tendo em vista o seu ME, que fatura até 360 mil, uma empresa de pequeno porte, que fatura até 4.800.000 reais, ser lucro real, sociedade limitada. Acontece muito frequentemente esse tipo de composição, por exemplo, EPP, lucro real, sociedade limitada, com empresas que possuem um baixo índice de lucratividade, como por exemplo mercantil. É normal, é comum que um mercantil vai faturar aí
algo em torno de 4.800.000, um mercantil de pequeno porte, ele vai buscar ser uma empresa do lucro real, uma sociedade limitada, porque o nível de lucratividade dele é muito pequeno. Então, geralmente, um mercantil que fatura acima de 4.800.000, que por sua vez já não poderia ser do simples, necessariamente, optar pelo lucro presumido ao invés, é comum um mercantil que fature acima de 4.800.000, uma vez que não pode mais ser do Simples Nacional, optar prioritariamente pelo lucro real, ao invés do lucro presumido, porque o nível de lucratividade desse segmento de empresa ele é bastante restrito. Então, à medida que eu sou do lucro real, entende-se que eu vou ter aí um cenário tributário um pouco melhor. E aqui, por fim, uma empresa de grande porte, como ela fatura acima de 300 milhões de reais, ela só pode ser lucro real e assim, por sua vez, ela optar então por empresário individual de responsabilidade limitada, sociedade limitada, seja unipessoal, uma sociedade pura e uma sociedade anônima. E aí, pessoal, então, mais uma vez eu lhe agradeço pela atenção, espero ter conseguido acrescentar e esclarecer aqui esses assuntos para você e seguimos em evolução. Curte aí o nosso canal, se inscreve, curte o nosso vídeo, encaminha para as pessoas. Até o próximo vídeo, um abraço.